Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos acompanham pela internet. Declaro aberta essa audiência pública da Câmara Municipal de São Pedro destinada à análise do plano de viabilidade urbana do nosso município. Este é um momento de grande relevância para a nossa cidade, pois estamos debatendo um tema que impacta diretamente o desenvolvimento urbano, a organização do espaço público e, sobretudo, a qualidade de vida da nossa população. Gostaria de registrar e agradecer a presença do senhor Getúlio Pedro de Macedo, coordenador de trânsito do município e autor do plano em discussão, cuja participação é fundamental para o esclarecimento técnico e aprofundamento deste debate. Informo também que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, permitindo que toda a população acompanhe os trabalhos em tempo real. Aqueles que estiverem assistindo poderão encaminhar suas perguntas e contribuições pelos canais disponíveis, garantindo assim uma participação ainda mais ampla e democrática. Como presidente desta comissão, reafirmo nosso compromisso com a transparência, a responsabilidade e a escuta ativa da sociedade. Esta audiência pública é um espaço aberto ao diálogo, onde todas as manifestações serão recebidas com respeito e consideração. Nosso objetivo é assegurar que o plano atenda de forma eficiente aos interesses da população, promovendo um crescimento urbano organizado, sustentável e responsável para São Pedro. Agradeço a presença de todos, tanto os que estão aqui presencialmente, quanto os que nos acompanham de forma online. E declaro oficialmente iniciados os trabalhos dessa audiência pública, chamando aqui o nosso amigo, coordenador de trânsito, senhor Getúlio, onde ele fará uma apresentação do plano de mobilidade urbana. Vontade. Som. Fica à vontade, se eu quiser ficar aqui pro lado de cá ou pro lado de nós. Tá. Bom, boa noite. Antes de começar a apresentação, o plano de mobilidade, a parte escrita dele, tem 80 artigos e existem 8 anexos, que nós vamos passar aqui, e nós vamos passar resumido, porque para falar sobre os 80 artigos, a gente ia até amanhã cedo, né? Pode ir. Bom, então nós vamos começar aqui pelo artigo 1º, tá? São diretrizes da política municipal de mobilidade, a integração com a política municipal de desenvolvimento e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso e ocupação do solo no âmbito do município. Bom, isso aqui quer dizer o quê? Que, na realidade, o plano de mobilidade ele precisa conversar com as outras áreas. Então, quando você vai fazer algum empreendimento novo, alguma coisa assim, não basta entrar com esse empreendimento somente na Secretaria de Obras. Não, com relação à questão de mobilidade, é preciso entrar, no nosso caso aqui, na Coordenadoria de Trânsito, para avaliar esse empreendimento. No artigo 4º, que fala da mobilidade, fica estabelecido por lei o parâmetro básico do sistema viário para a inclusão de pessoas com deficiência e a elaboração de projetos pela Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Serviços Públicos, acessível e disponível também para as pessoas com deficiência. Então, aqui é a mesma coisa. Com relação à questão de deficiência, além da questão da mobilidade, nós precisamos estar conversando com a Secretaria de Obras, principalmente, mas as outras também, Meio Ambiente, para estar tratando esse assunto específico com relação às pessoas com deficiência. Do Sistema Municipal de Mobilidade, artigo 6, são infraestruturas de mobilidade, vias e demais logradouros públicos, inclusive ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, estacionamentos, incluindo os paraciclos e bicicletários, rodoviária,
pontos de embarque e desembarque de passageiros e cargas, sinalização viária de trânsito, equipamentos e instalações específicas, instrumentos de controles e fiscalização de trânsito. Então, tudo isso faz parte do Sistema Municipal de Mobilidade. Do financiamento do sistema de mobilidade, artigo 7. As fontes de financiamento para implantação, custeio e investimentos destinados ao desenvolvimento das ações de gestão, educação, planejamento, projeto, operação e fiscalização e controle dos sistemas de circulação do trânsito e transporte público no município de São Pedro existem vários outros financiamentos, mas os mais importantes recursos do orçamento municipal e recursos do Fundo Municipal de Trânsito. No nosso caso, mais especificamente, esse recurso do Fundo Municipal são os valores recebidos das autuações de trânsito, multas de trânsito. Do transporte de carga. O transporte, artigo 8, o transporte de carga e mercadorias dentro do município de São Pedro corresponderá às limitações interpostas pela malha viária municipal e pelo regime de adensamento urbano, sem que haja prejuízo ao atendimento das demandas comerciais e da qualidade de espaço urbano. Esse assunto é importante porque, atualmente, a gente não fala em nenhuma rota, em nenhuma proibição de tráfego de caminhões. E já houve, assim, várias vezes caminhões enroscados, principalmente na área central, né? Então, a gente precisa dar limitações, né, para essa malha viária com relação ao transporte de carga. Nós vamos falar agora um pouco do transporte público e depois sobre o transporte não motorizado. Aqui são os itinerários. Hoje, atualmente, nós temos praticamente só 2 linhas de ônibus. Em vermelho aqui é uma linha, a outra em roxo aqui é outra linha. E nós temos vários atendimentos, que a gente chama de atendimentos. Então, as linhas, elas rodam frequentemente e, de vez em quando, existem alguns atendimentos. Hoje, o transporte ele está sendo contratado, mas a gente está trabalhando para fazer uma licitação do transporte público. E, com isso, a gente tentar ampliar mais horários, mais atendimentos, mais percurso e, se for o caso, até mais linhas. Aqui, para quem conhece, é a Avenida São João, e que nós temos o canteiro central, 2 faixas de rolamento e uma faixa de ciclofaixa, né? A nossa proposta, pode passar, é que essa ciclofaixa que hoje está nas extremidades, ela vá para o meio da via. Com isso, a gente continua tendo as 2 faixas de rolamento e o acostamento. Por que isso? Porque hoje, se a gente for naquele local ter empreendimentos, nós não vamos ter aonde estacionar e, muitas vezes, não vamos ter nem como acessar o empreendimento. Como que isso vai ficar para a gente visualizar melhor? Essa seria a forma que vai ficar essa Avenida São João. Então, nós temos aqui a ciclovia, então não vai ser mais ciclofaixa, vai ser ciclovia no canteiro central, as 2 faixas de rolamento e os acostamentos nas laterais. Pode passar. Aqui é do Sistema Municipal de Vias e Hierarquias de Vias. Será que pulou uma? Volta. Não. Então, tudo bem.
das hierarquias de vias. A gente tem aqui as vias local, que não estão pintadas, as vias que não dá para ler direito, arterial, que é de azul, que seriam as vias principais, e as vias... Está difícil olhar aqui. Bom, mas é assim, a gente tem as hierarquias de vias, e a nossa proposta é a gente criar, que é, por exemplo, essa roxa, um anel viário de contorno aqui no município, e algumas vias de ligações entre os bairros. Pode passar. Um dos anexos que nós temos no plano é esse do polo gerador de tráfego. Isso quer dizer o quê? Para cada empreendimento novo, nós vamos ter uma exigência de vaga. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, mercado, supermercado e hipermercado. Então, para cada mercado, uma vaga a cada 50 metros quadrados. Então, em cada empreendimento novo, a gente vai ter que, no projeto, ter uma quantidade de vagas. O que hoje aqui não acontece. A gente tem empreendimentos aí que estão sendo executados sem vagas nenhuma, e isso reflete na malha viária que fica, hoje já não comporta, vai ficar pior ainda, né? Os projetos de polos geradores de tráfego serão encaminhados para análise da Coordenadoria Municipal de Trânsito, com a necessidade de elaboração de relatório de impacto de trânsito. O que é esse impacto de trânsito? Então, na verdade, quando o empreendedor ele entrar com o projeto desse empreendimento, ele vai passar para a gente qual é o impacto que ele vai realizar na malha viária. E não só verificar isso, mas passar quais são as medidas mitigadoras para isso. Então, ele precisa dar alternativas para que aquele empreendimento novo não se torne um transtorno no seu entorno. Pode. Aqui é um exemplo de composição de vias e calçadas. Então, no plano de mobilidade, os novos, principalmente loteamentos, eles vão ter uma dimensão mínima para as vias e calçadas. Tá? Então, vai ter uma base para quem estiver entrando com o empreendimento realizar as suas vias e calçadas. Da implantação do sistema viários. A gente previu algumas obras em vários pontos, tá? Pode passar. Essas obras, elas estão no anexo 4, elas estão, aparece a descrição delas, então nós temos lá alguns entroncamentos, ligação entre ruas, dispositivos de acesso, então isso está tudo detalhado lá. Então, pode voltar. Então, para cada uma dessa que está pontuado aí, a gente tem aquela lista que faz a descrição desses pontos. Pode passar. Pode. Aqui está um exemplo. Hoje nós temos, por exemplo, lá o Jardim Samambaia. O que é importante? Essa ligação do Jardim Samambaia com a rodovia de Charqueada para São Pedro. Então, isso já, segundo a Secretaria de Obras, já está conversando com os empreendedores daí, que inclusive vai sair um outro loteamento mais embaixo, para eles realizarem essa obra para poder ter acesso à rodovia. Aqui é um outro local que a gente propõe aqui a abertura da via. A gente percebe
que a gente chama de vazio urbano, né? A gente tem aqui um vazio urbano e que impede essa ligação entre o Jardim Botânico e aqui o Bela Vista ou outros bairros para esse lado. Então é importante a gente ter essas ligações para poder facilitar o fluxo dos veículos, né? Um assunto que está assim bastante destaque, está aí e está no plano, é a questão da serra. Então nós temos algumas propostas, mas eu vou destacar somente 2 propostas aqui da serra. Pode passar. Uma é esse dispositivo de acesso tanto para o Cristo quanto para o Mirante. Hoje, quem conhece lá, se você está no Cristo e você vai para o Mirante, tanto a pé quanto de veículo, você tem que cruzar a via, com uma insegurança absurda. Então, a proposta é você criar esse dispositivo de retorno e também criar uma faixa elevada para a travessia de pedestres. Uma outra coisa é essa área de desaceleração. É uma proposta que hoje a maioria dos acidentes ocorrem aqui, onde é chamada curva do coxo, né? Então a proposta é fazer essa área de desaceleração. Então, quando estiverem chegando, tenha onde acessar a área. Alguns já me perguntaram, quem já viu esse projeto, né? Falou assim, mas isso é viável? Bom, obra, ela é viável. A questão é você fazer o levantamento, fazer o projeto, levantar os custos e executar. Aqui são outras obras também prioritárias. Aqui é aquele viaduto que está sendo construído de São Pedro a Santa Maria. E na proposta inicial da Eixo só tinha o viaduto, a ligação era uma ligação simples. Então a gente já colocou no plano e já passou para a Eixo, que foi aprovado pela Eixo, fazer os dispositivos de acesso. Nós fizemos 2 oficinas de debate, né? Isso foi mais ou menos no meio do ano passado. E o resultado dessas oficinas foi esse aqui. Então, nós temos os mais votados e as ações prioritárias. Eu vou só destacar essas ações prioritárias e os mais votados. Então, por exemplo, é necessário investimentos de novas tecnologias para a mobilidade urbana. Então, concordo, isso aí foi a maioria. As ruas da área central são bem planejadas para as pessoas caminharem. Discordo, isso foi a maioria que apontou. Deve ter horário e local para carga e descarga na área central. Concordo, isso foi a maioria que apontou. Tá? E também faz parte do anexo 6 algumas propostas que foram extraídas do plano, não só do plano, da proposta do plano de mobilidade, mas a gente pegou proposta, por exemplo, do turismo, do meio ambiente, e a gente foi... E a gente acabou destacando nessas propostas. Então, só para ler aí algumas coisas, fiscalização eletrônica na Serra de São Pedro, identificando o caminhão em cima de 3 eixos, fomentar o programa de educação de trânsito nas escolas, implantar o programa Calçada Limpa, e aí por diante. Tá? O anexo 7 é um grossário, para quem acaba não entendendo direito os termos que são colocados no plano de mobilidade. E as principais leis e planos relacionados ao plano de mobilidade foram a lei que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a lei do Código de Trânsito Brasileiro, a lei do Plano Diretor do município de São Pedro, lei do parcelamento de solo do município de São Pedro, lei do Plano Municipal do Turismo do município de São Pedro, lei do Plano Municipal da Mata Atlântica e Cerrado, Meio Ambiente, e Plano de Ação Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2035. Então, a gente tentou conversar com todo mundo para poder
fazer a conclusão desse plano de mobilidade. E basicamente é isso aí. Senhor Getúlio, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. Foi procurado por várias pessoas que moram nos bairros mais afastados da nossa cidade, principalmente Horto Florestal, a parte do fundo lá do São Dimas, Jardim São Francisco, e sabendo que nós temos mais um empreendimento que vai ser entregue às casas agora, já no final comecinho do mês que vem, acho que já vai ser entregue, né? Uma boa parte já do Monte Verde, e tendo em vista que tem um plano de ampliação, né, na área habitacional lá para aqueles lados, a gente precisa de alternativas de escoamento do fluxo de veículos, principalmente em horários de pico, né? Parte da manhã, quando o pessoal vai para os trabalhos, as crianças vão para a escola, e no período da tarde, quando o pessoal retorna para suas casas depois do trabalho, e as crianças também retornam para casa por causa da escola. Existe a possibilidade de fato fazer uma ligação entre esses bairros com a SP 191, que liga São Pedro a Charqueadas, para poder fazer um escoamento melhor desse fluxo de carros? Foi isso que eu passei aqui, né? Sim, mas o senhor acha que isso vai ser uma coisa que vai acontecer com certeza, rapidamente? Com certeza. Não sei se é rapidamente, mas assim, até antes, digamos, do plano vir para cá, já foi conversado com a Secretaria de Obras para que o empreendedor, que ele fez o Samambaia, ele vai fazer o outro loteamento, digamos, nessa conta, ele inclua esse acesso. E além disso, depois, se vocês olharem no plano, existem outros acessos que a gente identificou também. Então não é só esse, tá? Existem outros acessos. Não, com certeza, mas é que esse aí, por ter uma quantidade muito grande de pessoas que moram ali, que trabalham, né? Se você parar para analisar, vamos supor, se essa pessoa trabalha na área central da cidade, o deslocamento é pequeno, se for ver a quantidade de quilômetros, porém, ele vai ficar muito travado, porque todas aquelas pessoas vão sair no mesmo momento, né? E se a gente tivesse esse escoamento pela SP 191, até para as pessoas que vão trabalhar em Piracicaba, às vezes é mais fácil para eles saírem por ali do que atravessarem a área central da nossa cidade, né? Agora, uma coisa é certa, com a aprovação do plano, vocês mesmos, como vereadores, têm a condição de cobrar, né? Perfeito. Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor... Só um minuto. Claro. Pegar um pedacinho da sua palavra ali, a gente lembrando que ali, antigamente, era uma estrada municipal, era pouco usada, mas tinha um fluxo. Hoje ela é travada, hoje ela é trancada. Então, eu acredito que possibilidade tenha, porque já foi aberta. Ela foi parada por um tempo, mas eu acredito que vai ser sim. Ali, pessoal, todo mundo acho que sabe de onde está sendo falado aqui, né? A via que vai que vai lá para os bairros novos lá, antigamente foi travado, tá aqui o do Consegue, o seu Aguinaldo. Ali foi porque pessoas entravam e fugiam da polícia por ali, porque era uma rua era uma rua abandonada, ali era até o lixão que a gente falava, e hoje, com a instalação e até mesmo com o plano de mobilidade urbana, e que ali... Eu tô falando porque eu moro ali. Tem uma avenida que vai sair lá. E isso você vai dar visibilidade na questão de câmeras, então vai ser diferente. Porque antigamente a pessoa fugia por lá. E a polícia foi travando os lugares onde possivelmente podia ocorrer da pessoa fugir, cometer algum crime e sair por lá. Agora não, se a gente tiver com abertura, que nem o senhor falou, a respeito de pegar a 191 lá, nós vamos ter todo o apetrecho de segurança com câmeras e tal, até mesmo com... a muralha, que é onde tem carros que são identificados, que são de caráter geral, ou seja, de roubo e furto, né? Então isso é interessante, a fala dele aí. E ele estava falando aqui da rua, então às vezes a pessoa fala assim, mas tinha uma rua, mas foi fechado, por que foi fechado? Foi por questões de segurança, o cara fugia por lá e não tinha nada que pudesse identificá-lo. Agora, com a abertura, nós vamos ter todo um sistema de segurança que vai fazer com que o nosso sistema de segurança hoje, a nossa central de inteligência, possa ter contato com aqueles que entram e saem por aquele lugar, entendeu? Dando sequência, senhor Getúlio, todo mundo sabe que eu sou praticante do skate,
E o skate também, em grandes cidades, ele é utilizado como meio de transporte, né? Eu já tive a oportunidade de palestrar na Câmara Municipal de Curitiba falando sobre o skate como um veículo de mobilidade também. Assim como é o patinete, assim como é a bike. E hoje a gente vê também a realidade em São Pedro das bicicletas elétricas, né, que estão tomando conta da nossa cidade. Os próprios veículos elétricos, né, de 2 rodas, né? O pessoal fala moto elétrica, né? Nesse sentido, o senhor acha que a gente também poderia avançar, ajudando também, talvez, com o embasamento do Código de Trânsito Brasileiro, para a gente ter uma fiscalização melhor? O que o senhor acha que a gente podia fazer para também melhorar nesse sentido, né? Porque a gente vê, andando pela cidade, um monte de crianças sem capacetes, andando, às vezes, na contramão, às vezes andando em cima da calçada, né? Causando um perigo não só para ele, mas também para quem está usando a calçada, né? Então, quer dizer, o pedestre e essa pessoa que está usando esse veículo. Então, o plano de mobilidade, você viu que eu destaquei lá, né, do transporte não motorizado, ele toca nesse assunto, mas é bem sintético. Com relação a essas motos, patinetes elétricos e tudo mais, saiu uma resolução há 2 anos atrás, que entrou em vigor em janeiro, e que ela atribuiu alguns parâmetros para isso. Mas, em certos casos, por exemplo, se tem até 1000 watts, até 32 km por hora, precisa ter uma lei específica municipal. Isso a gente já fez, deve estar na jurídica, para mandar para a Câmara um projeto de lei que trata com relação a isso. E dos pontos que a gente levantou é justamente essa questão do capacete. Então, o condutor precisa ter capacete. Se o veículo ele puder levar um passageiro, o passageiro também precisa ter o capacete. Tá? Eu queria só completar e aproveitar o público presente, quem está nos assistindo. O plano de mobilidade urbana é como se fosse uma árvore e é um tronco. E esses projetos são os que vão, podemos dizer, os galhos que vão estar fazendo parte do plano, que é um projeto que Vossa Senhoria falou a respeito da bicicleta. Tem outros projetos que também pode ser colocado dentro do plano, mas de que forma? Nós temos um direcionamento, vou dar um exemplo para vocês do que ele falou, que é uma preocupação muito grande para nós, que eu até anotei aqui, que é o artigo 8º que fala sobre veículo de carga. Nós temos que ter uma lei que discipline a questão pelo menos no centro da cidade, a gente ter uma disciplina na questão de veículo de carga. Porque é que nem o senhor falou, né? Existe aí um travamento das ruas aí por causa disso. Você vai em outra cidade, eles têm horário para fazer entrega. Aqui não, aqui é qualquer jeito, de qualquer jeito. Então nós temos que ter. E esse projeto está ligado ao plano, mas ele seria um galho do plano, mostrando, porque o plano ele tem a finalidade de identificar e mostrar alguns caminhos, mas muitos desses caminhos são gerados projetos similar não, que tenha, digamos assim, fundamento no plano, mas que a gente possa estar ligando, fazendo um projeto, que são os projetos que ele apontou aí, que é o que o senhor falou, o de carga e outros que venham a surgir a respeito do trânsito, né? Que pelo menos é isso, né? É isso mesmo? É isso mesmo. O plano é como se fosse um macro, né? E depois a gente vai abrindo para outros projetos, né? Outras. Porque está tudo ligado, né? Sim. O senhor acabou de falar no início, o senhor falou que está tudo ligado, praticamente todos os planos vão se ligar, acabam se ligando para fazer com que a administração flui, né? Sim, é isso. É isso. Alguém da plateia, alguém quer fazer alguma pergunta? Você quer terminar? Então eu vou fazer assim, ó, vamos abrir para os vereadores e terminar aqui. Aí depois a gente abre para a plateia. O Dudu quer fazer considerações. Getúlio, boa noite a todos. É notório, Getúlio, depois que você assumiu a coordenadora da secretaria, né, o quanto melhorou São Pedro, né, meu amigo? A gente tem que ser bem correto em elogiar o seu trabalho com a sua equipe, né? A gente vive um momento delicado, que você sabe disso, mas você está fazendo um trabalho sensacional, sabe? Você atende os vereadores, atende os munícipes, eu acho isso necessário, que a gente não tinha isso em São Pedro, né? A gente vivia um tempo que só era atendido em época de política. Eu falo, Getúlio, porque eu acompanho alguns cadeirantes de São Pedro, inclusive aqui na Câmara, né,
A gente tem vários projetos em andamento e projetos já aprovados nessa Câmara aos acadeirantes ao do município, né? A gente tem o Pedro mesmo, que é um aluno do ETEC, Getúlio. O Pedro, quando sai do ETEC e a mãe pega ele no centro, ele vem com a cadeira de roda pela rua, pelo percurso da rua, não tem onde passar nas calçadas. Nós não temos rampas. Nós teve um período que a prefeitura comprou as rampas de acesso, né? Deixou na garagem municipal, deu um temporal e as rampas foram embora. Não sei se você já sabe disso, né? Nós perdemos um monte de rampa nisso. Então, o dinheiro público que foi gasto, né? E foi embora isso daí. Tem esse plano da Veríssimo, né? Que a gente já conversou sobre isso. Nós temos também uma munícipe que faz uso do BS São Dimas, que ela não consegue chegar no posto. Ela não consegue vir da casa dela até o posto. E tanto buraco, rua, que não tem acesso, um acesso de qualidade para ela chegar. Então, eu acho que esse plano de mobilidade seria de essencial convidar esse grupo de pessoas para fazer parte, escutar deles. Porque nada melhor que eles, né, para falar para a gente a vivência que eles têm. Nós temos uma funcionária, inclusive o presidente do Conseg está aqui, ele pode concordar comigo, na Casa dos Velhinhos, né, que tem uma funcionária lá, que eu acompanhei, eu persegui essa moça durante 2 semanas na rua. Persegui ela a pé, persegui ela de carro, para sair do Lar dos Velhinhos, para chegar na Vila Nova, ela tinha que subir até o fórum, do fórum ela tinha que ir até a esquina da delegacia, da esquina da delegacia ela tem que subir na calçada para descer lá no outro quarteirão. Então ela tinha que andar 3, 4 quarteirão para chegar na casa dela. Inclusive a prefeitura fez o acesso para ela conseguir ter acesso à casa dela. Então nada melhor que convidar esse grupo abrir a exceção numa noite para a gente escutar eles, conversar com eles, né? Porque esse momento é primordial para escutar essas pessoas, né? É igual da Serra. Você vai ver o dia que abrir a discussão dessa Serra nessa Câmara, o que vai virar. Por quê? Porque tem um grupo que concorda, tem um grupo que não concorda. Eu entendo que não como que eu posso dizer para você, caminhões de São Pedro que está caindo na Serra de São Pedro. Caminhões de fora, que eu acredito que seria bom mexer no Waze, na estrutura do Waze, lá em cima, para a gente tirar lá de São Carlos, de Tirapina, de Brotas, para eles entrarem em São Pedro. Porque muitas vezes a pessoa entra, o acesso mais rápido. Um pai de família que está cansado, querendo ver a família, o que ele vai fazer? Ele quer o acesso mais rápido. Concorda? Então o que acontece? Desce pela Serra de São Pedro e acaba acontecendo isso, né? A gente entende, veio o Bruno um dia aqui falar, o Bruno é geólogo, é isso? O Bruno é muito inteligente. O Bruno falou, gente, os postes da serra, ele já está avisando o que está acontecendo na serra. Porque você pode passar que os postes estão tudo tortos. A gente não sabe, depois que colocou aquela mureta, como que está embaixo dessas muretas, se está tirando terra, se tem terra, se não tem. Os animais da serra, caiu ali na estrada, não tem nem como sair dali, ele morre na estrada. Porque o que acontece? Fizeram aquelas barreiras, né? Então o animal, o que acontece? Não tem onde sair. E você sabe que a Serra de São Pedro tem um monte de animais, né? Que o doutor Luciano é a grande prova disso. Mas eu acho que a Serra, nesse momento, é necessário ter um estudo muito especial para a Serra de São Pedro, né? Tem muita coisa que acontece. São Pedro virou estância aí, o título da motocross, de moto e tal. Super legal. Só que nesse momento vem os barderneiros, vem a bagunça para a Serra, vem o pessoal que destrói tudo. No verão vem essa galera da moto, destrói tudo São Pedro. Acelera, dá zerinho. A galera da foto da Serra está ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo que eles ganham dinheiro, prejudica nós. Porque nós estamos subindo na Serra de semana, final de semana, a galera está empinando moto, está fazendo moto, beijando a namorada na Serra. Entendeu? Semana passada mesmo teve um acidente, o cara que aconteceu, capotou o carro e foi embora. Tem uma série de coisas que a gente precisa fazer uma reunião dessa na Serra também, para escutar os moradores da Serra, que acho que é primordial nesse momento, porque eles fazem uso. Tem muitas coisas que acontecem em São Pedro hoje, Getúlio, juro para você. É a mesma coisa da Feira do Produtor. O munícipe da Serra, ele passa a semana inteira acordando 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para plantar, para arar, para cuidar de tudo que tem na Serra para vender no final de semana. Aí chega no final de semana, ele é obrigado a não ter um estacionamento na Santa Cruz. Porque tem um desfile de cachorro, uma caminhada na Santa Cruz, e esse munícipe que ia ganhar o dinheiro, ele não consegue. Então a gente tem que fazer uma estrutura na Santa Cruz que as pessoas consigam, sim, estacionar e não dormir no estacionamento. Coloca o carro ali 7 horas, tira 6. E onde está a rotatividade dessa Santa Cruz? É a mesma coisa de lojista. O funcionário que trabalha numa loja não para na frente da loja. Senão você não compra na loja.
a gente vai comprar ontem em outro lugar, não compra em São Pedro. Então a gente tem que pensar tudo nesse contexto. Tudo que está acontecendo em São Pedro, porque São Pedro está crescendo. Igual o Cri falou. Hoje a gente tem um bairro que vai ser bastante populoso em São Pedro, né? Então a gente não tem saída. Então o que acontece? O munícipe, no começo do São Francisco, onde o Dudu acho que mora hoje não tem mais isso. Porque tem segurança, porque tem um monte de câmera. No começo as pessoas não conseguiam trabalhar. Por quê? Porque elas tinham medo de vir trabalhar e a casa ser assaltada. Lembra no começo disso, Dudu? Hoje já não tem. Então hoje, com a muralha, nós participamos com o DERIT, uma reunião com o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, em São Paulo, na reunião. Com a barreira agora, logo, o comércio também vai ter essa barreira. Então o comércio vai adquirir esse programa, né? Então você entrou na farmácia, o rosto já está lá estampado, é mais fácil da polícia ter acesso a isso. Ao mesmo tempo que a cidade está crescendo, a cidade está ficando populosa, né? E a gente vai perdendo toda essa estrutura da cidade. Então, eu peço para você, nesse momento desse bate-papo, que a gente dê atenção aos cadeirantes, a esses munícipes da Serra também, que nada mais justo escutar eles, ouvir eles, né? Porque vai para a votação 2 eixos, 3 eixos, o que nós vamos fazer? Né? Então, vai estar na discussão logo na Câmara. E seria de grande importância eles participarem nesse momento desse plano. Né? Porque, cara, para mim que estou participando é muito gratificante. Eu queria que todo mundo de São Pedro participasse. Né? Porque, como que faz? Para dar sua opinião, saber o que acontece. Muitas vezes a população não sabe, mas essas rampas mesmo de acesso, se você vai na estrada do Macuco, tem rampa de acesso que dá de cara com o mato. Você sabe disso, que foi instalado. Na época de campanha, vereador pede para colocar na porta da igreja. Não tem usuário na porta da igreja. E tem lá uma rampa de acesso. E o lugar onde precisa, não tem. Então a gente tem que continuar nesse bate-papo mesmo, dar atenção para essas pessoas. E parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela participação de todos. Boa noite, Getúlio. Boa noite ao público presente, os internautas. Eu fiz aqui 3 apontamentos. Um justamente é uma dessas pessoas com PCD, pessoas com deficiência, que é uma causa que eu defendo bastante. E justamente, só para reforçar aqui, Getúlio, a situação do Dudu, a gente vê hoje São Pedro, essa questão da inclusão, da acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência, é uma situação muito crítica na cidade de São Pedro. Né? A gente está aí beirando os 50 mil habitantes e a gente precisa pensar isso com muito carinho. E quando a gente fala de mobilidade urbana, inclusão, né, principalmente a acessibilidade, a gente tem que lembrar também que isso inclui também a questão dos comerciantes. Né? Quando a gente fala de calçada, a gente fala de dar acessibilidade, colocar rampa de acesso, a gente tem que pensar também na questão das calçadas. Né? Porque não adianta ter só uma rampa de acesso e as calçadas estar todas desburacadas, enfim, principalmente aqui na nossa área central, né? Que é onde a gente vê a maior necessidade das pessoas, principalmente durante o dia, para poder... Né? Tem muitas pessoas que usam a cadeira de roda, vem até, né, a família traz, usa, mas tem essa dificuldade de andar na calçada. Né? Então, eu acho que isso aí a gente precisa pensar com muito carinho nessa situação, junto com os comerciantes, para a gente tentar melhorar. Eu vou mais além ainda. Eu acho que São Pedro já demorou para a gente ter aqui somente aqui na Veríssimo Prado, a gente ter como é que se diz? Não é Zona Azul, não ser rua, como é que se diz? Calçadão. Né? A gente vai para o sul, a maior parte das cidades, né? Você pega Londrina, pega ali várias cidades, é tudo calçadão, a avenida principal. Eu acho que São Pedro já deveria estar caminhando para esse sentido também. Né? Não fechar as ruas, as travessas, mas a principal, eu acho que deveríamos pensar ali já nessa situação do calçadão. Porque se chega final de semana, aquilo ali está em... São Pedro não anda mais ali na Veríssimo, praticamente. Então, eu acho que a gente precisava começar a analisar mais com essa condição, olhar mais para o futuro, não só hoje no presente, mas aí pensando já para o futuro aí nessa situação. A questão da nossa serra, né? Até a Rosa estava aqui, Dudu, falando com ela, é uma situação que está sendo muito discutida.
né? Eu acho que o que você colocou ali na questão de uma rota, um escape ali, tudo, eu acho que tudo isso é viável, mas eu acho que a gente precisa ir além do que isso, né? Talvez, como o Du colocou aqui, a desapropriar, não sei, a gente precisa pensar numa coisa bem maior. Quando a gente fala em fiscalização, não ter uma fiscalização ali, o caminhão já chega ali no portal e não tem mais o que fazer. A fiscalização tem que começar lá no começo. Entendeu? Não tem uma rotatória, um acesso. Então, eu acho que a maior parte dos caminhões que estão virando ali é pessoas de fora, né? A gente realmente tem que pensar na situação da vida da pessoa e na situação também dos nossos comerciantes. Mas nós temos que pensar na situação da fiscalização. Onde está sendo feita essa fiscalização? Eu acho que, para começar a ser feito, tem que começar lá em cima, no Santo Antônio, que é onde o caminhão está vindo, ele vai ser parado ali e já faz uma rota de acesso. Mas não adianta colocar ali no portal, porque o caminhão já veio até ali e não tem mais como virar. Entendeu? Aí ele é obrigado a deixar o caminhão descer. E aí é onde está tendo mais as confusões aí. Eu acho que isso é um assunto que está sendo bem discutido, mas é um assunto que a gente tem que ser tratado com urgência, né? E a gente está pensando nisso, além dos outros, junto com os outros vereadores também, que né, poderiam estar aqui também, porque acho que isso é um assunto muito importante. E a gente marcar uma próxima audiência aí, junto com colocou com as pessoas da Serra, né, com os comerciantes, a gente pensar nessa questão da Serra, que eu acho que isso aí é um assunto primordial. E também na questão do transporte de carga. Eu acho que São Pedro demorou também muito para a gente estar regulamentando essa situação, né? Ter horário de carga e descarga aqui na cidade de São Pedro. Você pega hoje, que nem o início do ano passado, o caminhão passou aqui à noite aqui, eu estava aqui num bairro aqui da cidade aqui, ele arrancou toda a minha lateral. E não era daqui. Né? Ele passou por dentro da cidade aqui. Tudo bem, passou. Mas nós vemos caminhão hoje passando dentro da cidade aqui para descarregar em horário. E aí causa aquele transtorno grande. Que nem você pega aqui a nossa subida aqui para o Pague Menos aqui. Quantas e quantas vezes o caminhão para aqui na esquina aqui porque não tem como passar. Entendeu? Então eu acho que assim, a gente precisa começar a olhar isso com mais carinho, ter essa situação de carga e descarga aqui no município, colocar esse horário. São Pedro não é diferente das outras cidades. Eu acho que a gente tem que caminhar já de olho que nem está sendo feito aí as outras cidades aí, e a gente tem que fazer isso o mais rápido possível. Tá? Então era mais essa questão. Eu tinha visto também a questão da Avenida São João ali, mas depois o Dudu estava explicando aqui. Porque foi até plantado, né, Rogério, ali nos canteiros central, ali, árvores, ali. Eu falei, mas como é que vai ser feito ali? Aí, depois que você mostrou o desenho, não vai ser tirado as árvores, mas ser paralelo ali. Então, deu para entender ali. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a gente tem que pensar na questão do meio ambiente, da arborização e também na questão da acessibilidade dos trajetos. Eu acho que esse é o caminho. E quando a gente fala também em transporte público, eu vejo que a gente tem muita falta de um transporte com acessibilidade também para as pessoas com deficiência. Né? Eu acho que a gente é muito precário nisso. E São Pedro tem as pessoas que necessitam de estar usando um transporte público e ter essa condição de ter acessibilidade também. Você pega também cidades aí, não tão grande, a maior do que São Pedro, mas cidades no patamar de São Pedro, e tem, né, transporte público de qualidade com acessibilidade para essas pessoas, né? Essas pessoas que não têm condição de ter um carro, né, mas que usam o transporte público. Então, eu acho que a gente precisa passar e ir por esse caminho também. Como vai ter feito licitação aí para transporte, eu acho que a gente precisa pensar nesse sentido também, de na licitação ser colocado também essa situação. É mais isso. Muito obrigado a todos. Deixa eu só aproveitar aqui pela última fala, depois tentar falar sobre os outros assuntos. Com relação Robinho, com relação à Avenida São João, foi conversado, né, com o meio ambiente, justamente essa questão da implantação da vegetação, ela não atrapalhar no futuro essa proposta. Tá? E outra coisa, com relação à calçada, a gente viu que, por exemplo, existe no plano, uma das propostas é a calçada limpa na área central. Né? E também na Serra, essa questão que o caminhão chega até o portal, não consegue voltar, também no plano existe a proposta de retornos. Tá? Então,
O plano tentou abranger o máximo possível, mas é aquilo que o Du acabou falando, né? Aquilo que de repente faltar, a gente vai ampliando, né? Getúlio, foi até bom você ter falado isso, porque hoje, conversando com uma munícipe que mora na Serra, ela ficou um pouco chateada, né, pela falta do entendimento da publicidade sobre essa audiência, né? Mas, não, sim, não é. E aí, explicando para ela que a gente fez várias indicações para poder ajudar os moradores da Serra no sentido da fiscalização, medidas que pudessem ajudar também, né, de uma forma de segurança para eles, placas de sinalização com mais antecedência de espaço para que pudesse orientar os frequentadores, né? Exato. Limitadores de altura e tudo mais. Então, para poder deixar essa munícipe mais tranquila, dizer que esse plano não é definitivo. Nós estamos passando ideias aqui para que se possa aprimorar aquilo que ainda não está perfeito, não é? Então, e dizer também para ela, assim como o Robinho disse, assim como o Dudu disse, que a gente quer sim ouvir o pessoal da Serra e entender suas necessidades reais, porque somente quem mora na Serra para saber o que eles passam, né? A dificuldade de... A gente viu o vídeo, a Ana subindo, o caminhão descendo, por poucos segundos não pega ela. Então a gente podia estar chorando a morte de uma munícipe com seu filho, né? Mas graças a Deus não aconteceu. Mas a gente tem que, de fato, tomar alguma medida para que isso não aconteça, porque a gente não está chorando nenhuma morte, graças a Deus. Mas se a gente puder antecipar para que isso não aconteça, é melhor ainda, né? Na verdade é o que a gente tem que fazer. Garantir a segurança para que as pessoas que moram, trabalham lá na Serra possam ir e vir e de uma maneira mais segura, né? Então, só deixar claro para essa munícipe que a gente está trabalhando, todos os vereadores que estão aqui e alguns dos vereadores que não estão aqui, também tem muitos vereadores que estão na mesma proposta, de buscar a melhor solução para que as pessoas que moram, que trabalham na Serra, possam ter segurança, o direito de ir e vir, né, e que a gente possa encontrar uma maneira de deixar a Serra cada vez mais segura, não só para eles, mas para todos que frequentam também a Serra, né, os turistas e as pessoas que possam passar, né, porque às vezes, como o Dudu falou, o Waze faz com que a pessoa tome esse caminho, mas vamos supor que a pessoa está passando de carro, de moto, que ela passe por ali, também tem essa tranquilidade e a segurança de transitar numa serra realmente segura. Ô Getúlio, Pode falar, só usar a palavra? perdão. Pode usar. Sobre a questão da calçada limpa, eu estou formulando um projeto, já está na mão do jurídico, ele está avaliando, depois eu poderia estar passando para você. Por enquanto, aqui ele fala que ainda é inconstitucional. Não entendi muito porque não é inconstitucional, porque não vai estar lesando os cofres públicos. Mas eu vou pegar ele e vou apresentar para você dar uma olhadinha. De repente, a gente pode estar ajudando a fazer alguma coisa aí para a gente estar implantando. Aí você já tem esse projeto no plano de mobilidade, é muito bom. Porque hoje eu passo por esse problema, tá, lá na minha rua, na minha calçada. Até eu tive meio que uma confusão lá, pequena, né, com um vizinho meu, porque ele tira o lixo, ele corta o galho da árvore dele lá, ele atravessa a calçada e joga do lado da minha casa, lá um pouquinho mais para frente. Hoje a gente pediu para limpar lá, o Robinho já fez indicação, eu já fiz o ano passado, foi limpado, esse ano já limpou, mas é tirar e o povo vai lá jogar lixo de novo. Então, aí o pessoal fala assim, mas o vereador mora aqui e não faz nada. A gente faz, a gente vai atrás, a gente pede, entendeu? Então eu vou estar apresentando para você, para a gente ver se a gente pode estar fazendo uma parceria aí. A gente coloca todos os vereadores aí nesse projeto aí para a gente levar isso para frente, tá bom? Joia, obrigado. Pode usar o microfone aqui e deixa o microfone para quem for usar lá. Eu vou pedir para quem for fazer a pergunta, fala o nome, né? E o bairro que representa, para ficar gravado, porque como nós estamos gravando, para a pessoa saber quem foi que usou a palavra. Boa noite, amigos. Boa noite, vereadores. Getúlio, eu acompanhei... Fale, você é o?
Por favor. Sidney, sou Sidney, morador daqui há 20 anos, moro no Botânico 1000. Sou munícipe e frequentador de algumas sessões da Câmara também. Ô, Getúlio, eu acompanhei de perto o teu plano de mobilidade urbana, a gente teve a oportunidade de fazer algumas reuniões. Eu posso dizer aqui que o plano é muito bom e ele tem uma frequência para você movimentar esse plano, adequar esse plano em um curto espaço de tempo. Então, isso é muito importante para nós. Eu vou entrar no preâmbulo aqui do que eu quero expor, depois eu entro na pergunta e fecho a minha participação. Antes, eu tenho uma pergunta para fazer referente à ciclovia. Você mostrou ali o projeto de ciclovia, mas ela pode ser aumentada aqui em São Pedro conforme você encontrar disponibilidade de espaço. É uma pergunta que eu recebi que eu tinha que fazer para você sobre a ciclovia. Se você pode ampliar essa ciclovia. Sim, pode. Inclusive, eu não vou lembrar, a avenida principal, por exemplo, do Alpes, ela hoje, Alpes das Águas, ela, se não me engano, ela tem ciclorrota. E eu verifiquei que pela largura dela, há a possibilidade de você fazer uma ciclovia também no canteiro central. E o que acontece? Hoje, por exemplo, não existe calçada. Se você andar lá, você vai ver que não existe calçada, as pessoas andam na via. Com isso, você pode fazer uma ciclovia compartilhada com o pedestre. Então, as possibilidades, elas existem, a gente vai trabalhar em cima delas. Ok, obrigado. Senhor presidente, vai sair uma ata dessa reunião. Eu vou pedir para o senhor, se possível, colocar na íntegra esse texto que está comigo, na ata, que nós vamos fazer o uso depois desse texto, que a gente está apresentando um projeto para a Câmara dos Vereadores, ok? Obrigado. Eu vou começar assim, tá? A nota dos moradores dos bairros Botânico 1000, 2000, Campos e Altos do Botânico. Nesse preâmbulo, eu vou começar aqui com o plano diretor no artigo 6. Eu chego no plano de mobilidade, tá? É só uma passagem. No artigo 6 do plano diretor, são ações previstas pela Política de Desenvolvimento Urbano e Inserção Regional do município. Tá? Em resumo, essa frase indica que os itens citados a seguir são medidas estratégicas definidas por lei para garantir que o município cresça de forma ordenada, justa e integrada ao seu entorno regional. Quando a gente fala aqui em entorno regional, é crescer no ordenamento junto a Brotas, né, junto a Águas de São Pedro, e São Pedro, uma vez até que somos distrito turístico agora, esses 3 municípios. Então, seguindo no artigo 6, quando a gente vem para o inciso 3, agregar à Secretaria de Obras e Infraestrutura a pasta de Planejamento Urbano de São Pedro, para subsidiar as decisões do poder público através de estudo e análise, contribuindo com o processo de criação, elaboração, acompanhamento e avaliação de políticas públicas municipais com as seguintes diretrizes. Então, eu digo aqui que nesse parágrafo foi agregado à Secretaria de Obras e Infraestrutura a pasta de Planejamento Urbano. Tá? A gente daqui a pouco vai fazer esse link da pasta de Planejamento Urbano em cima do que é o PMMU, né? O Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Depois desse inciso 3, na linha E, sugerir, apreciar e opinar sobre as propostas de revisão e adequação da legislação urbanística e do plano diretor, da aplicação dos instrumentos urbanísticos e sobre projetos de lei e medidas administrativas que possam ter repercussão no desenvolvimento urbanístico do município. Tá? Então, aqui a gente está colocando aqui como a pasta de planejamento urbano que está agregada à Secretaria de Obras, tem essa linha aí para eles seguirem no nosso desenvolvimento urbanístico. Das atribuições dessa pasta, que é de planejamento urbano, a pasta ou Secretaria de Planejamento Urbano atua na interseção, ela se encontra lá na ponta, entre o desenvolvimento das cidades e a preservação ambiental, buscando harmonizar o crescimento urbano com a sustentabilidade ecológica. Suas ações visam ordenar o espaço para minimizar impactos negativos, como poluição, enchentes e ilha de calor.
O planejamento urbano, tá? Para a gente definir a diferença dele com o planejamento urbanístico. O planejamento urbano define as regras do jogo e onde se podem acontecer, enquanto o urbanismo projeta como essas coisas se parecem e como funcionam fisicamente. Aí eu vou fazer a pergunta para o Getúlio, em função desse artigo 6 que eu li. Getúlio, houve alguma reunião da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos, detentora da pasta de Planejamento Urbano, com a Coordenadoria de Trânsito, responsável pela elaboração do PMMU, para tratar sobre a construção, você colocou ali para a gente ver, né? A construção da nova rua entre as glebas e suas possíveis consequências. Essa rua, ela é o entroncamento entre a rua Antônio Lúcio Caravita Júnior e a rua João Parreira Júnior. Você apontou no mapa, ela sai lá do IP e desce ali para o Altos do Botânico. A pergunta é, houve alguma reunião com a Secretaria de Obras, ela na pasta de Planejamento Urbano, com a Coordenadoria de Trânsito, para minimizar o impacto que pode acontecer nessa região? Houve alguma reunião, uma participação deles? Então, na realidade, foi montado um... Está saindo aqui? Tá. Foi montado um grupo, né, inicialmente, e que a Obras fazia parte, Obras, Turismo, e acho que a parte de tributação da Prefeitura, para a gente começar, né, a elaboração do plano de mobilidade. Então, tudo que aconteceu no plano foi de conhecimento da Obras. Tá, eu vou finalizar aqui. A pergunta ela é correlata ao tema, porque a partir do momento que a gente construiu uma avenida ali que são 26 metros a pista maior que você colocou, talvez 20 a menor, né? Para descer do IP até o Altos. Uma coisa que tem que ficar claro é que, assim, são propostas. Isso não quer dizer que é obrigado a executar. Existe a proposta, é um indicador de que é interessante você executar. Tá. A preocupação aqui no ato dos moradores é em relação ao futuro. Tá? A gente entende que é em relação ao futuro. Isso pode acontecer amanhã, depois da manhã, daqui 2 anos, daqui 5 anos, mas a gente quer entender para poder se precaver. Tá? Então, considerando, aí finalizando, presidente, considerando o artigo 6, no qual a pasta de planejamento urbano está agregada à Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos, salienta-se a importância do trabalho de profissional capacitado em assuntos urbanísticos para o acompanhamento e análise e de possíveis consequências decorrentes da proposta de mobilidade urbana, especificamente no tocante à construção da nova rua no entroncamento entre a rua Antônio Lúcio Caravita Júnior e a rua João Parreira Júnior. A construção, aí a gente pode prever que é mais para frente, a construção dessa rua passa por glebas com áreas de fragilidade ambiental, mananciais e córregos, exigindo rigor do poder público quanto a futuros pedidos de parcelamento de solo, visto que a especulação imobiliária no local será inevitável. Então, senhor presidente, eu gostaria de deixar esse texto na íntegra, eu passo para casa para poder registrar na ata, que existe uma preocupação dos moradores daqueles bairros, inclusive aos 4 cantos de São Pedro, porque a gente acabou conversando com muitos bairros vizinhos, porque a preocupação que a gente tem de proteger aquela área em função do risco ambiental, a fragilidade ambiental que tem, não é para os 4 bairros, é para o município. Nós temos uma grande área verde, uma retenção de onda de calor muito grande naquela região. Então, prevendo o futuro, com a passagem dessa rua, haverá especulação imobiliária naquela região. Nós estamos pedindo para que um profissional do profissional urbanístico faça todo o trabalho junto com o plano de mobilidade urbana. Se não ocorrer esse trabalho, logo o adensamento vai ocorrer naquela região, a degradação vai ser maior e o seu plano de mobilidade pública vai ter uma rua para dar vazão num adensamento de casas. Esse é o pedido que eu faço em nome desses bairros que eu citei aqui. Obrigado.
Olá, boa noite. Meu nome é Aguinaldo Domaso e eu sou morador do campus do Botânico. Tá mais ou menos os assuntos estão relacionados e vamos continuar nesse diálogo tão importante para um plano que exige que todos os munícipes realmente tenham um cuidado com a cidade, ok? Uma coisa que eu não sei se os senhores sabem, mas quando nós fizemos a Agenda 2035, o do Sorocaba participou da nossa equipe, que era a equipe que cuidava da área de segurança, e a área de trânsito caiu também nessa Agenda 2035 na nossa área. Então, lá, vários munícipes, tá, tiveram cuidado de escrever nessa agenda vários itens que relacionam com a mobilidade urbana também, tipo carga, descarga e outras coisas. Tá? E eu realmente eu achei estranho que eu, ou o do Sorocaba, e as pessoas que trabalharam nessa Agenda 2035, nós não fomos ouvidos. Tá? Então, eu sinceramente, achei muito estranho, porque nós dedicamos vários meses para escrever aquilo, e aquilo eu acho que era uma coisa bastante séria. Tá? Então, tem essa, vamos dizer assim, atenção que a gente deveria ter sido ouvido. Bom, em setembro de 2023, tá, eu protocolei uma reforma de uma ponte. Não sei se você sabe, a ponte que liga o Botânico 2000 lá para o nosso bairro, tanto o Altos do Botânico como o Campus do Botânico, ela foi, numa chuva bastante intensa, ela foi carregada meia ponte. Hoje nós só temos só meia ponte. Tá? Só passa, vamos dizer, 2 carros bem apertados, agora um carro ou um caminhão não passa junto. Então, passa só uma vez. E os pedestres têm que passar pela essa ponte. E não há uma área para pedestre, entendeu? Você tem que... o pedestre ele tem que competir com os automóveis. Tá? E eu não vi nada no plano de mobilidade urbana essa ampliação que foi pedida, porque nós só temos meia ponte, não temos uma ponte inteira. Tá? Eu posso até deixar essa cópia, tá, junto com o senhor, tá? Mas foi encaminhado tanto ao pessoal de obras, né, como também para o prefeito. Tá bom? Muito obrigado. As propostas que tiverem aí, inclusive o próprio Sidney, depois entrega aqui que a gente vai fazer um relatório final. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Seu Aguinaldo, aqui. Você protocolou um pedido para estar fazendo a nova ponte lá, uma reforma. Isso. Correto? Isso, correto. Chegou a ser feito algum projeto ou só foi feito o pedido e não foi para frente? Não, eu inclusive conversei na época com o prefeito, mas realmente não caminhou para frente, não. E eu acho que isso cabe muito bem à mobilidade urbana. Correto. Posso falar? O senhor teve retorno desse protocolo? Não teve retorno. Com relação a essa ponte, realmente eu não tive conhecimento, tá? Vou ter conhecimento agora. Então, não dá para planejar sem ter conhecimento, né? Eu entendi que o senhor caminhou por todos os bairros. Não, mas é aquilo.
volto a dizer, o plano de mobilidade é um negócio macro. Você tenta visualizar o todo, né? Não é tão específico assim, tá? Com relação à Agenda 35, foi citado na apresentação, que foi, eu li inteirinho, peguei aquilo que eu achei que era digamos, que cabia dentro do plano naquele momento. Pode ser que tenha coisas que caberá no futuro, mas naquele momento de elaboração foi colocado, tá? Quer dar o microfone para ele? Um exemplo que está naquele plano lá, o especialista que veio junto na reportagem do EPTV, certo? Isso há uns 3 anos atrás, nós já colocamos a necessidade de colocar aquele um controle de velocidade, né? Um marcador, né? Um radar, isso, um radar. Isso nós comentamos, acho que o senhor estava até na reunião, tudo, nós comentamos que era necessário. Tá? Então, quer dizer, desde aquela época já tudo isso já estava anotado, tá bom? Obrigado. Getúlio, essa ponte que ele tá falando é uma ponte que eu acredito que numa reunião que nós participamos, o prefeito até comentou. Vai ser feita uma praça no bairro, não vai ser? Vai ser ali no terreno da esquina, né? Vai ser do lado da ponte. Do lado da ponte, Sim. Isso mesmo. Do lado da ponte. Isso. E o prefeito ainda comentou que ia colocar no mesmo pacote da praça, colocar a reforma da ponte. Porque a ponte que ele está falando, a gente passa por ali, né? Tem vários amigos que moram ali no bairro. Não tem acesso mesmo para caminhada, não passa. Se o carro passar, você tem que ou passa o carro ou passa você, né? Sim. É uma ponte bem antiga, né? Ali. Sim, sim. Se essa ponte, que não tem um fluxo grande, já está assim, o senhor imaginou aquela ponte da Terra Prometida? Que foi feita 2, 3 vezes e não fizeram o caminho para o pessoal caminhar, passar na caminhada, andando. E o fluxo de gente que vem ali? Não tem, né? Não tem o acesso. Tem acesso? Não. O senhor já imaginou a ponte que liga o Santana, depois da caixa d'água do Santana? A gente não tem nem guarda-reio. A pessoa passa, se uma pessoa empurrar o outro, cai lá embaixo. Não tem nem guarda-reio. Mas é por isso que eu Entendeu? acho muito importante esse diálogo. Você Então entendeu? a gente tem Esse diálogo que a gente vai notando quais são as necessidades, que, na verdade... E vou falar mais uma para o visualiza. senhor. A ponte da José Stanislau de Oliveira, antes de chegar na Mão Amiga, desça qualquer dia nessa ponte. O senhor vai ver como tá oco debaixo dessa ponte. Eu já desci. Tá oco debaixo. Tá inteira oca. Protocolar, nós protocolamos na Câmara vários pedidos, inclusive o Aldo sabe disso, né, Aldo? A gente sempre fala com o prefeito isso. É que assim, quando a gente protocola, a gente vai em cima das secretarias, a gente é atendido sim. Atende Secretaria de Obras, Meio Ambiente, o Rogério está aí. Até agradeço, Rogério, a sua participação. A gente é atendido sim pelas secretarias, né? Ainda mais nesse momento de chuva, tudo que está acontecendo, né? Mas acredito que falta também o descuido da nossa parte, né? Porque a Terra Prometida foi construída pela segunda vez e não fizeram a parte do pedestre, né? Que ali é necessário, é muito importante aquele lugar ter, porque é um fluxo de gente que tem ali. Mas acredito que no bairro do senhor vem contemplado sim a reforma da ponte com a praça. Posso até perguntar para o prefeito Sim. sobre isso. Gostaria. Entendeu? Obrigado. Tá bom, obrigado a você. Eu queria também citar, não sei se seria no caso com o Getúlio, a respeito dessas indicações que o Dudu falou, porque são várias pontes que tem. Tem uma do restaurante do Lago, que atravessa para a Floresta Escura também, que só passa um carro. Então são questões de mobilidade urbana. Eu não sei como é que a gente podemos trabalhar junto, né, com ampliação, com recurso, ou até mesmo projeto, através de projeto da sua coordenadoria, para que a gente possa dar um feedback, né, nessas questões que, queira ou não queira, também fala de mobilidade urbana. Porque nesses lugares que foram apontados, que o Dudu falou, o seu Aguinaldo falou, e eu também estou falando de lá do Floresta, se não passa um cadeirante, se não tem calçada, que nem ele falou, pode cair lá. Então é uma questão de um estudo mais específico, né? E isso aqui é interessante por isso, porque cada um traz a proposta e o que for de cunho para colocar no plano, a gente pode inserir, claro, sem dúvida. O que não for, a gente vai gerar depois, futuramente, um projeto para poder atender o anseio da população.
Deixa eu fazer só um adendo rapidinho, Du. Getúlio, tem 2 lugares também que é bom ter, né, a gente já colocar nessa reunião, do Guanígio. Você já chegou aí no Guanígio? Você sabe onde é o Guanígio, né? Você entra aqui no Capim Fino, você vai sentir os rios lá. Aham. O Guanígio, quando chove, as crianças do outro lado do rio não conseguem passar para a cidade. Então o que acontece? As crianças não vêm para a escola. Fica uma semana sem ir para a escola. Macuco é a mesma coisa. Macuco ele não consegue passar. Macuco o que acontece? É uma propriedade, né? Até o rio a prefeitura consegue fazer o que precisa ser feito. Para propriedade particular, para a máquina não entra. Mas ali também seria bom fazer alguma coisa. As crianças também não conseguem passar o rio. Choveu, não consegue passar. Então, Macuco e Guanígio entra nisso também. Entendeu? Seria bom colocar isso também no nosso aí, colocar esse adendo aí para a gente ficar atento a isso. Uma que a gente vai dar, né? Vai fazer realmente exercer as políticas públicas, né? Porque essas crianças, elas precisam de atenção, sim. Né? Hoje nós temos na Serra crianças que acordam 4 horas da manhã para estudar. Criança que almoça 9 horas da manhã. Entendeu? Então, essas crianças têm que ter atenção nossa também. Esse momento é primordial para fazer essa melhoria, né? Obrigado, viu, Getúlio? Boa noite, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Marcelo, sou do bairro Mirante de São Pedro. Eu gostaria de saber se, porventura, a Eixo chegou a dividir com o senhor, a sua equipe, uma possível previsão de impacto decorrente da duplicação que vai estar sendo feita, né, de Santa Maria até aqui São Pedro. E aí eu queria saber se eles entregaram para o senhor uma projeção de impacto que isso pode vir a ter, tanto na malha viária urbana como na malha viária rural do município de São Pedro. Se isso, no caso de haver esse impacto, qual é a graduação projetada, 10%, 20%, 30% do fluxo já existente, ou seja, no sentido de acréscimo, e se, no caso de vir a ocorrer esse impacto, se ele já está contemplado no seu estudo da mobilidade urbana do município. Obrigado, boa noite. Eu não tenho conhecimento, tá, desse impacto, não. Inclusive, o projeto, eu tive conhecimento em novembro agora, né? Na verdade, eu estou na prefeitura um pouquinho mais de um ano, tá? Então, eu fui tendo conhecimento agora das coisas, né? E com relação a esse projeto da Eixo, eu tive a partir de novembro, e na realidade, porque teve outros problemas, e aí, para poder ter ciência desse problema, eu acabei solicitando para eles o projeto. Mas com relação ao impacto, não. Getúlio, eu estou dando uma olhada aqui do financiamento do sistema de mobilidade, aí acho que vai mais para os vereadores também. Eu estou vendo aqui só 2 fontes de recurso para esse plano, recursos do orçamento municipal e recursos do Fundo Municipal de Trânsito. Você explicou os 2 recursos ali. O plano de mobilidade urbana, ele dá possibilidades da gente pedir recurso para o governo federal, acredito eu. Sim. E não seria interessante colocar aqui um projeto de lei aqui para que seja pedido também, solicitado esse fundo de recurso para o governo federal? Uma vez que está aqui, teoricamente nós só vamos usar o fundo municipal e o que vier proveniente de trânsito. Na própria lei que trata do plano de mobilidade a nível federal, né, que ela determina prazo para execução, ela estabelece que você, após o plano, você pode pedir recurso para o governo federal, entendeu? Tá, eu só fiquei na dúvida dela estar destacada aqui no projeto de lei. Todo recurso vem para o fundo. Por mais que seja federal, vem para o fundo o recurso. Pelo menos eu acredito dessa forma. Você pede o recurso, vem. Porque toda vez que nós tivemos que aprovar o plano de saneamento básico, lá em 2014, nós não tínhamos. Nisso abriu a janela para a gente poder entrar com pedido na FEIDRO para conseguir o que foi conseguido. Mas os recursos, eles vêm para o fundo municipal. E aí do fundo que se faz o projeto e usa o dinheiro. Pelo menos eu entendo dessa forma. É isso mesmo. Entendeu?
Porque, por mais que você não precisa de, vamos supor, nós temos a emenda impositiva, nós podemos, às vezes, indicar da própria emenda impositiva para fazer, perdão, para fazer o ajuste na ponte. Podemos? Você está entendendo? Então, eu penso que o recurso, da onde vai sair? Quando vem para a Câmara para votar, vem do fundo. Entendeu? Vem do fundo de saúde. Pode ver que a maioria dos recursos que vem a emenda do deputado, vai para onde? Vai para o fundo de saúde, aí passa por nós para liberar. Mas vai para o fundo de saúde. Não é a conta específica, é a conta do fundo. Tudo que entra vai entrar na conta do fundo. Você entendeu? Não é. Você não há necessidade, pelo que eu entendo aqui, experiência. Não há necessidade de você colocar o governo federal, o governo estadual, porque se tiver um recurso que venha do governo federal, ele vai ser destinado para o fundo. Mas tudo através de projetos. Tudo com projetos. Mas esse dinheiro é destinado no fundo. E o que o prefeito faz? Entrou esse dinheiro na conta do fundo, que ele conseguiu, ele tem que pedir a liberação para a Câmara. A Câmara vai votar aprovando para usar o dinheiro que está no fundo, que foi do governo federal ou do governo estadual. Entendeu? Não sei se ficou claro. Não, ficou claro. A minha pergunta é que aqui fica bem mais claro para a gente que são só essas duas fontes de recurso. Na dúvida do munícipe é a gente depois acompanhar os projetos de lei que vem para cá, acompanhar a LOA, ora é fonte de recurso 2, 1, 4. Então, a dúvida do município está aqui relacionada que pode ser também solicitado recurso do governo federal. Essa é só uma dúvida. Para nós na Câmara, como vereador, e para aqueles que nos assistem, aqueles que estão aqui, quando vem para a Câmara, vem recurso 2, é do Estado, recurso 5 é o governo federal, recurso 4 é do SAESP, né, e assim por diante. Então nós temos os recursos que são denominados quando ele vem. E ele vem, vamos supor, vem para nós votar um recurso que vem do governo federal, que é 5, mas ele vem e ele está no fundo. Nós votamos aqui e liberamos para que o prefeito possa usar, na onde ele vai usar, através do projeto que ele colocou. Entendeu? Nós abrimos a possibilidade dele usar, mas aquele dinheiro ele vai para o curso, para o fundo. Ele não vai para uma outra conta. Ele tem que ir para a pasta que ele veio, que ele foi destinado. Tá. É a fonte. Entendeu? Tá. Mas Tá, isso é dúvida de munícipe, tá? Getúlio, desculpa pela... A pergunta foi para lá e não foi a sua, né? Você hoje o que você pode falar para a gente do bairro lá do Doroteia? Está projetado também uma via nova, uma rua nova. Ela faz parte dessa gleba que eu falei, que vai descer lá do IP. Ela dá a volta por uma fazenda e desce a fazenda, acho que é a Fazenda Boa Vista, e aí você tem uma obra-prima ali, você tem uma ponte como projeção para o futuro. Estamos falando em futuro. O que você pode dizer para a gente de aquele espaço onde você projetou a rua para descer até essa obra? É da prefeitura aquela rua? É da fazenda? A fazenda está doando para um futuro loteamento? Como é que você... Não, existe um trecho lá que é particular, né? E que o próprio proprietário ele usa como caminho, tá? Então, na realidade, aquilo que eu te falei, você coloca no plano, se no futuro tiver algum empreendimento lá, por exemplo, um loteamento, então ele deve ter essa ligação, tá? Mas isso não quer dizer que você é obrigado a fazer essa ligação, né? Quer dizer, porque está no plano. Então isso não foi um pedido do fazendeiro, não. Que vai doar aquele espaço para fazer e logo ter a especulação. Não, isso Tá. É para garantir que você, no futuro, Tá. você possa ter uma ligação. Tá, é uma dúvida porque aquela região eu conheço, é lá próximo, lá, por isso que eu fiquei com essa dúvida aqui. Obrigado. é que nem viu, Sidney? É que nem ali no Vista Alegre, onde tem o posto de gasolina, Bela Vista. Aquele trecho é do empresário. O empresário doou a rua para que a prefeitura pudesse fazer a interligação do Botânico com uma outra saída, para sobrescarregar a Ângelo Franzin. Então, dá para sair por aqui, então não vai precisar sair por lá, pela Ângelo Franzin, que hoje é bem movimentado. Mas ele doou, o proprietário doou. Então, pode ser, pelo que você está falando, e eu entendo, o proprietário pode doar a rua para que futuramente ele tenha um empreendimento lá. E aí, se ele for doar, ele pode doar a rua e a prefeitura pode entrar com a mão de obra, não sei, com a pavimentação, se caso for de interesse público. Se não for também, ele é obrigado a fazer.
Como o cidadão está fazendo, ele é empreendedor, ele está fazendo o loteamento, todas as ruas é por conta dele. Mas se for por interesse público e o povo, a prefeitura achou que por bem deveria fazer, aí sim a manutenção, tudo aquilo fica por conta do município. Mas o local é particular, porque se tiver interesse público, a prefeitura até desapropria. Se existe realmente um interesse de que ali é um local onde vai desafogar o trânsito, eu acredito até que a prefeitura pode até fazer isso que eu falei, né? Entendeu? Essa conversa de doação. Vou parar. Só para você ter uma ideia, né? Essa questão, por exemplo, do Bela Vista, né? Quando eu incluí no plano, eu nem sabia quem era o dono, quem não era. Na realidade, foi do meu entendimento técnico que era interessante ter uma via lá. Quando eu apresentei para o prefeito, aí o prefeito correu atrás. Aí ele foi saber quem que era e tal, porque ele também achou interessante. Entendeu? Mais alguém gostaria de usar? Quero fazer um. Getúlio, tira uma dúvida para nós agora, como vereador. Você tem algum plano ali no Santo Tomé, onde enche água, onde geralmente entra água nas casas ali, sabe? José Matarazzo. Tem algum plano de mobilidade, alguma coisa que faça a desapropriação ali daquele local? Por quê? Porque todas as reuniões que a gente tem com o morador, né, com o prefeito e tal, a água vem do Mariluz, passa Botânico, vem Santo Tomé e trava ali, né? Vários vereadores aqui têm indicação, requerimento pedindo informação dali. O único jeito que o prefeito fala que tem que desapropriar acho que umas 2, 3 casas ali. Porque essa água tem que passar no São Dimas, cair na garagem municipal, né? Sai de São Dimas, quase entra no Recanto. Tem algum estudo para isso ou não? Não. Não tem nada? Não, da minha parte não. Não? Tá. Bom a gente saber, porque a gente tá, né? Obrigado, Getúlio. Use. Perdão. Acho que estudo sobre essa área, acho que deve ser com obras, né? Eles já fizeram um projeto, acho que é com eles. Eu pedi um esboço do projeto para ele. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Eu queria fazer só mais uma pergunta, Getúlio. Nós temos aqui uma única saída para a Serra, que é a Malaquias Guerra. Mas nós temos as adjacentes que acaba virando rua sem saída. Então, quando a pessoa desce da serra, ou ele desce pela rua, não a Malaquias, mas ele desce a outra. Mas para subir, eu falo mais por questões até de socorro. A gente tem a Malaquias Guerra, que é da Santa Casa, que é a mais explorada. E para subir para a serra. Existe algum planejamento para poder desapropriar ou fazer com que você consiga fazer com que o bairro do Jorge Manfrenato é Holiday? Não, né? Holiday. Faça ligação com o bairro aqui embaixo do Novo Horizonte. Uma das obras prioritárias do plano é essa ligação. Né? Não, porque eu falo porque ali é complicado. A gente fala de mobilidade urbana, mas só tem esse caminho. Sim. E de repente você pega aqui só Malaquias Guerra. Você não consegue ir para outro lugar. A não ser que você desça aqui embaixo, que aqui você consegue ter um braço. Que você chega aqui perto da Saesp, aí você tem condições de virar e tal, mas o único lugar que tem aqui é Malaquias Guerra, por isso que eu tô falando. Que então, é um lugar onde tem muita dificuldade na questão de mobilidade. Isso já está no plano. E essa questão da Malaquias Guerra é uma questão futura, mas que a gente precisa também atacar. Ela precisa ter algumas disciplinas lá, né? Então, com relação ao estacionamento, carga e descarga e etc. Porque ela também tem, no meu ponto de vista, não é só lá. Nós temos que ter um caminho para as ambulâncias. Esse trajeto vai socorrer alguém lá no Doroteia ou lá no Recanto das Águas para você chegar até a Santa Casa, para a lombada. Então tem que traçar um caminho onde possivelmente essa rota seria assim um pouco mais célere, mais acelerada, né? Não sei se tem isso, se contempla. A gente está certo que nós vimos o plano, mas isso seria um plano futuro, um projeto. Isso, né? Não sei se todo mundo entendeu aqui a minha pergunta, mas é uma coisa que a gente aqui na Câmara também nos preocupamos, porque nós hoje o munícipe pede para o vereador a lombada. E uma outra coisa, além da lombada, seria
a lombada eletrônica e até mesmo radares. Isso tem planejamento dentro do seu setor para que isso aconteça? Ou a gente vai continuar fazendo esse tipo de bloqueio que seria as lombadas? Existe a possibilidade da gente colocar dentro do município, através do estudo que você já vem fazendo, no município de ter lombada eletrônica ou até mesmo radar, em alguns setores, alguns lugares que as pessoas exigem mais ou abusam mais da velocidade? Isso está acho que, se não me engano, uma das propostas lá é justamente essa questão da tecnologia, né? Implantar a tecnologia. Só respondendo ali, como a gente conhece bastante aquela região ali, por morar ali perto, Novo Horizonte 2, que foi construído recentemente, já deixaram pronto um acesso que vai ali no Jardim Holiday. Então, possivelmente, vai sair mais um bairro ali, entre o Jardim Holiday ali e o Novo Horizonte 2, deve sair mais um bairro ali, onde terá acesso ali. E, além disso, tem ali também, que é aquela rua atrás do Novo Horizonte, que sai na Serra, né? Então, o acesso ali dos bairros Novo Horizonte, Jardim Itália, é que o pessoal não utiliza muito. Acaba vindo mais pela Malaquias Guerra para poder subir a serra, né? Mas é uma via de acesso ali, nos preocupa muito na questão, até estava falando com o Getúlio agora recentemente ali, é a questão de lombadas ali, sei lá, ou alguma outra situação ali, porque o pessoal está usando como para tirar racha ali à noite ali, praticamente ali, porque não tem praticamente iluminação direita, não tem fiscalização, então isso tem nos preocupado muito ali, né? Até porque as pessoas fazem muita caminhada ali também. Mas são rotas de acesso dos bairros aqui do Novo Horizonte, Jardim Itália, Capim Fino, né, Doroteia, para ir para a Serra. E existe já esse preparo aí, já que deixaram ali do Novo Horizonte 2 para ali para o Jardim Holiday ali futuramente ali. Não sei como é que isso vai ser feito, mas já deixaram ali meio pronto ali já um caminho ali para acesso ali para a área de cima ali. Então, mais essa informação ali. Muito bom. Alguém mais quer fazer uso? Podemos encerrar? Muito bom. O senhor quer fazer mais alguma consideração? Não, tranquilo. Tranquilo? Gostaria de agradecer a presença de todos. Essa audiência pública cumpre seu papel democrático de ouvir quem realmente vive a cidade, e todas as sugestões anotadas e gravadas, está sendo gravada essa sessão, serão analisadas tecnicamente pela comissão. Nosso objetivo é um plano que não seja apenas técnico, mas humano e funcional. Queria agradecer a presença do nosso secretário do Meio Ambiente, que está presente aqui, agradecer a presença do senhor, porque a audiência é nossa. Eu vi que o vereador, o CRI, falou a respeito da divulgação. Nós tentamos fazer a nossa parte, divulgar no jornal, colocar no site da Câmara, mas a gente tenta ampliar mais os canais de comunicação, e é difícil, né? Inclusive, o horário que a gente fez é um horário pertinente, no qual também tem orientação do Ministério Público, porque as pessoas trabalham e querem participar. Então, a gente fez nesse horário, para que isso acontecesse. A gente lamenta as pessoas que não tiveram contato e não ficaram sabendo, pedimos desculpa, tentamos aprimorar e melhorar da próxima vez. Mas é o caminho que a Câmara tem, o mecanismo Câmara tem, para poder divulgar. Tá? Então, agradeço a presença de todos aqueles que aqui estão, nossos funcionários aqui que estão aqui até agora nos auxiliando. Declaro encerrada essa sessão e informo que o relatório final estará disponível para consulta em 23, segunda-feira. Nós fechamos praticamente esse assunto e colocamos aí para a Comissão de Finanças, Orçamento, para eles darem um parecer final e a gente colocar para votação. Tá bom? Muito obrigado, viu, senhor Getúlio? Muito obrigado a todos. Queria aqui agradecer a presença dos novos vereadores que estão aqui, porque mostra que tem vontade e desejo que a cidade melhore. Muito obrigado, viu, Robinho, Dudu, Cri e o Aldo. Sem nada mais a falar, né? Damos encerrada a presente audiência pública.